Nunca imaginei que aquele convite simples, feito num fim de tarde qualquer, fosse o início de algo tão marcante. Estávamos sentados em um banco de praça, como costumávamos fazer nos nossos raros momentos livres, quando ele virou para mim e disse: "Meus pais vão fazer um jantar nesse sábado. Quero que você vá comigo." No mesmo instante, meu coração acelerou. Não por empolgação, mas por medo. Sabia quem eram os pais dele. Sabia do mundo em que ele nasceu. E sabia que o meu era muito diferente. Tentei disfarçar a apreensão com um sorriso, mas ele percebeu. Sempre percebia. "Vai dar tudo certo", ele disse, como se adivinhasse a batalha interna que começava a se formar em mim. Eu queria acreditar. Queria achar que o amor que sentíamos um pelo outro bastaria para preencher o abismo que havia entre nossos mundos. Mas, no fundo, eu sabia que não seria tão simples. Não com uma família como a dele. Não com um pai como o dele. Durante a semana, pensei em recusar o convite. Inventei desculpas na minha cabeça: trabalho, uma possível viagem, até mesmo uma dor de cabeça estratégica. Mas todas as vezes que olhava para ele e via o brilho nos olhos ao falar do jantar, minha resistência se desfazia. Ele queria me apresentar à família. Aquilo, por si só, já dizia muita coisa. Era mais do que um jantar. Era uma declaração silenciosa de que ele me via em sua vida a longo prazo. Na noite anterior ao jantar, quase não dormi. Fiquei horas escolhendo a roupa certa, tentando encontrar algo que fosse simples e elegante ao mesmo tempo. Não queria parecer forçada, tampouco deslocada. No espelho, encarei meu reflexo com um misto de insegurança e determinação. Eu iria. Por mim, por ele, pelo que estávamos construindo. Não sabia o que me esperava, mas precisava enfrentar aquilo de frente. No caminho até a casa dele, as mãos suavam e o coração batia tão forte que parecia querer pular do peito. Ele dirigia tranquilo, segurando minha mão de vez em quando, como se dissesse: "Estou com você." E eu queria acreditar nisso com todas as minhas forças. A entrada da casa foi como atravessar um portal para outro universo. Tudo era imenso, elegante, silencioso. Um mundo feito de cristal, onde cada passo parecia ecoar mais do que devia. Assim que cruzamos a porta, a sensação de ser uma peça fora do tabuleiro ficou ainda mais clara. Havia olhares. Avaliadores, silenciosos, educadamente distantes. A mãe dele foi a primeira a se aproximar, com um sorriso gentil demais para ser sincero. E, atrás dela, surgiu a figura que eu mais temia, o pai. Imponente, reservado, com um olhar que dizia tudo o que ele ainda não havia pronunciado. Naquele momento, eu soube que o jantar seria mais do que uma simples refeição em família. Seria um teste. A sala de estar onde fomos recebidos era ampla, decorada com móveis antigos e obras de arte que pareciam pertencer a um museu. O cheiro de madeira polida e perfume caro impregnava o ar, me fazendo sentir ainda mais fora de lugar. Tentei sorrir, manter a postura ereta, ser simpática sem parecer forçada. Mas tudo em mim parecia destoar daquele ambiente. Desde as minhas roupas até a maneira como eu olhava ao redor, tentando disfarçar o espanto com tanta ostentação. A mãe dele conduziu uma conversa amável, mas cheia de entrelinhas. Fazia perguntas que pareciam inocentes, mas que tinham o objetivo claro de mapear minha origem, minha educação, minha adequação. "E seus pais, o que fazem? Você estudou onde mesmo? Trabalha em quê?" Cada resposta minha vinha acompanhada de um sutil arquear de sobrancelhas, como se ela estivesse classificando tudo mentalmente, marcando pontos num quadro invisível. Eu me mantinha firme, tentando não me encolher. Já o pai dele permanecia em silêncio, observando de longe, com os braços cruzados. Parecia um juiz esperando o momento certo de dar o veredito. Quando finalmente se aproximou, estendeu a mão com formalidade e disse apenas: "Boa noite." Sua voz era grave, firme, e não trazia traço algum de simpatia. Ele me analisava com olhos treinados, como se eu fosse mais um negócio a ser avaliado, mais uma decisão a ser ponderada. A sensação era sufocante, mas eu não podia recuar. O jantar foi servido em uma sala ainda mais imponente, com uma mesa longa, talheres de prata e taças de cristal. Cada detalhe parecia lembrar quem eu era, e quem eu não era. O garçom uniformizado servia os pratos com precisão, e a conversa girava em torno de temas que não me incluíam. Investimentos, viagens internacionais, nomes de pessoas influentes que eu nunca tinha ouvido falar. Eu tentava sorrir e participar quando possível,
mas me sentia como uma criança tentando acompanhar uma reunião de executivos. Houve momentos em que olhei para ele em busca de apoio. Ele me sorria, tocava minha mão discretamente sob a mesa, como se dissesse: "Você está indo bem." Aqueles gestos me davam força para continuar. Eu não queria impressionar ninguém. Só queria ser respeitada. Mostrar que, embora viesse de outra realidade, tinha valor. Mas era difícil manter essa postura quando cada olhar e cada palavra pareciam um lembrete de que eu não pertencia àquele lugar. E então, entre uma taça de vinho e outra, vieram as primeiras farpas. Não de maneira direta, claro. Aquele tipo de gente sabia ser cruel com elegância. Comentários sobre como é importante manter certas tradições, ou como algumas pessoas simplesmente não entendem nosso estilo de vida, começavam a surgir sutilmente. E embora ninguém mencionasse meu nome, tudo era direcionado a mim. Foi ali que entendi que aquele jantar não era apenas uma recepção. Era um campo de prova. E eu estava sendo testada em silêncio, com sorrisos que cortavam mais que palavras. A tensão que já pairava no ar desde a nossa chegada foi ganhando corpo conforme o jantar avançava. Eu tentava manter o foco no prato à minha frente, mas o apetite tinha desaparecido há muito tempo. Cada comentário que surgia era como uma agulha invisível, cutucando a minha presença ali. O pai dele, em especial, parecia empenhado em me desestabilizar sem precisar levantar a voz. Ele fazia questão de olhar para mim quando dizia certas frases, embora falasse com os demais à mesa. A gente ensina o filho a escolher com sabedoria, mas chega uma hora em que ele quer descobrir sozinho onde está se metendo. Foi uma das frases que ele soltou com naturalidade, pegando um pedaço de carne com o garfo como se estivesse falando do tempo. O silêncio que se seguiu foi denso. Eu senti meu rosto esquentar, mas respirei fundo e continuei mastigando em silêncio. Não queria ceder. Não ali, não diante de todos. Ele me olhou diretamente, esperando reação. Eu apenas ergui os olhos e sorri, sem mostrar os dentes. O irmão dele, mais novo e visivelmente desconfortável com a situação, tentou mudar de assunto. Falou sobre um campeonato de tênis, sobre o novo carro que pretendia comprar. Mas o pai não se deixou distrair. Voltou à carga com um comentário sobre como algumas pessoas se aproveitam da boa fé dos outros para subir na vida. Foi nesse momento que quase deixei o talher cair. Eu sabia que ele estava falando de mim, e sabia que os outros à mesa também sabiam. Olhei para ele, meu namorado, esperando uma reação. Ele encarou o pai, os olhos sérios, e disse apenas: "Pai, chega." Foi seco, direto. E pela primeira vez, o patriarca da família pareceu surpreso. A mãe dele soltou um suspiro disfarçado, e o clima mudou. Houve uma pausa desconfortável, como se todos tivessem percebido que a linha havia sido cruzada. Eu, por dentro, tremia. Mas por fora, me mantive firme, como se estivesse acostumada àquele tipo de embate. Foi então que ele fez algo que ninguém esperava. Sob a mesa, ele segurou minha mão. Não de forma discreta, como antes. Ele puxou minha mão para cima da mesa, entrelaçou os dedos nos meus, e a manteve ali, bem visível. Todos viram. E naquele instante, senti que algo havia se rompido. Um limite, uma expectativa, talvez até uma tradição. Meu coração disparou, mas dessa vez por um motivo diferente. Pela primeira vez naquela noite, senti que não estava sozinha. O pai dele continuou comendo como se nada tivesse acontecido, mas seus olhos diziam outra coisa. Havia frustração ali, talvez até decepção. Mas eu não podia controlar o que ele sentia. Só podia controlar como eu reagia. E naquele momento, com a mão dele na minha, soube que por mais que aquele mundo me rejeitasse, eu tinha alguém ao meu lado disposto a enfrentar aquilo comigo. E isso, por mais simples que parecesse, era uma forma poderosa de resistência. Quando ele entrelaçou os dedos nos meus ali, sobre a mesa, o silêncio foi imediato. Parecia que até os talheres pararam de se mover. Os olhos de todos estavam voltados para aquela imagem simples, mas tão poderosa. A mão dele na minha era mais do que um gesto de carinho, era um posicionamento. Ele estava me escolhendo, diante de todos, sem vergonha, sem hesitação. E naquele momento, percebi que, por mais insegura que eu me sentisse, havia um amor ali que não se encolhia diante do confronto. A mãe dele tentou suavizar o clima com um comentário sobre sobremesa, mas era tarde demais. O pai continuava calado, com a mandíbula cerrada,
mastigando lentamente como se estivesse tentando digerir mais do que o alimento no prato. Eu sentia o peso do olhar dele, mas pela primeira vez, isso não me paralisava. Aquele gesto simples me deu uma força inesperada. Era como se algo dentro de mim tivesse sido ativado. Não por orgulho, mas por dignidade. Eu estava ali porque merecia estar. Quando nos levantamos da mesa, ele manteve minha mão na dele. Cruzamos a sala em direção ao Jardim dos Fundos, onde havia uma iluminação suave e um silêncio confortável. Lá fora, longe da pressão dos olhares, ele se virou para mim e disse: "Desculpa por tudo. Eu devia ter preparado você melhor." Balancei a cabeça e respondi com sinceridade: "Não é você quem precisa se desculpar. Eu sabia que seria difícil, só não sabia que doeria tanto." Ele me puxou para perto e me abraçou com força. Ficamos ali por alguns minutos, em silêncio, apenas sentindo a presença um do outro. Era estranho como, mesmo em meio a tudo aquilo, o toque dele me acalmava. Eu me sentia pequena diante da família dele, mas imensa quando estava com ele. E naquele jardim, envolvida por seus braços, tive certeza de que nosso amor não era frágil. Ele já tinha resistido a muito. E talvez, com o tempo, fosse capaz de resistir a ainda mais. Mas isso exigiria coragem, dos dois. Antes de voltarmos para a sala, ele me olhou nos olhos e disse: "Se tiver que escolher entre te perder ou decepcionar meu pai, eu escolho você." Foi como se uma chave virasse dentro de mim. Não era sobre dinheiro, nem sobre status. Era sobre escolhas. Sobre valores. E ali estava um homem disposto a ir contra tudo o que lhe foi ensinado, apenas para não abrir mão de algo que fazia sentido para ele. Aquilo me emocionou profundamente, mas também me assustou. Porque eu sabia o preço que isso poderia ter. Ao voltarmos para dentro, as conversas retomaram seu curso, mas algo havia mudado. As máscaras estavam um pouco menos firmes, os sorrisos menos ensaiados. Eu continuei sendo observada, mas de outra forma. Como se agora eu fosse, de fato, uma peça que eles não poderiam ignorar. E embora o desconforto ainda estivesse presente, senti algo diferente em mim mesma. A certeza de que, apesar de todos os desafios, eu não estava mais lutando sozinha. Naquela mesma noite, enquanto eu me despedia da mãe dele com um sorriso contido, percebi que os olhos do pai continuavam firmes em mim, como se ele ainda esperasse uma falha, um tropeço, qualquer coisa que confirmasse suas certezas. Mas eu saí dali de cabeça erguida, e isso parecia incomodá-lo ainda mais. No carro, o silêncio entre nós era pesado, mas diferente de antes. Ele dirigia com a mão sobre a minha perna, em silêncio, refletindo. Eu sabia que algo estava se formando dentro dele. No dia seguinte, ele me ligou pela manhã. A voz estava estranhamente calma, mas havia uma tensão escondida. Disse que precisava me ver, que algo tinha acontecido. Marcamos de nos encontrar em um café discreto, longe do centro. Quando cheguei, ele já estava lá, com os cotovelos apoiados na mesa e os olhos perdidos. Sentei em silêncio, esperando. Ele respirou fundo e disse: "Conversei com meu pai hoje cedo. Foi horrível." Senti um aperto no peito, mas esperei que ele continuasse. Contou que o pai o chamou para conversar a sós no escritório, e que ali, longe dos olhares da mãe e do irmão, deixou cair a máscara. Disse com todas as letras que eu não era boa o suficiente, que não fazia parte do plano para o futuro dele. Falou de herança, de reputação, até de legado. Disse que uma mulher como eu poderia colocar tudo a perder. Ele, por sua vez, retrucou. Disse que não era um investimento, nem um projeto, que era um homem apaixonado. E que ninguém, nem mesmo o pai, ia decidir por ele. Enquanto ouvia, tentei me manter firme, mas as palavras me atravessavam como flechas. Era difícil não se afetar. Saber que alguém me via como uma ameaça, como um erro. Que minha origem era considerada um defeito. Mas ao mesmo tempo, algo em mim também se fortalecia. Não por orgulho, mas por amor próprio. Eu nunca tentei me encaixar em algo que não era meu. Só queria ser respeitada pelo que eu era. E isso, aparentemente, era pedir demais para certas pessoas. Ele terminou o relato com um olhar cansado. Não sei quanto tempo vou aguentar isso. Amo você, mas estou sendo pressionado de todos os lados. E então ele perguntou: vale a pena? Aquilo me pegou de surpresa. Não pela dúvida dele, mas porque era a mesma que eu vinha me fazendo em silêncio. Olhei para ele,
Segurei sua mão com firmeza e respondi: só vale a pena se formos dois lutando juntos. Se um tiver que carregar tudo, uma hora quebra. Ele assentiu, em silêncio. Nos despedimos com um beijo demorado, mas incerto. O amor ainda estava ali, mas agora cercado de perguntas. Enquanto caminhava pela rua de volta para casa, o vento batendo no rosto e as lágrimas se misturando ao ar seco, me dei conta de que aquela história não era um conto de fadas. Era um teste de resistência, de verdade. E eu ainda não sabia se estávamos prontos para tudo o que viria pela frente. Mas uma coisa era certa: se eu ficasse, não seria por medo de perder. Seria por saber exatamente quem eu era. Os dias que se seguiram foram de silêncio e reflexão. Ele não me ligou, e eu também não procurei por ele. Não por orgulho, mas porque precisava entender o que realmente queria, longe das vozes dos outros, inclusive da dele. Passei horas caminhando pelas ruas do bairro, observando as pessoas, tentando encontrar sentido nas pequenas coisas. Era estranho como, em meio ao caos das emoções, o mundo continuava girando, como se nada tivesse acontecido. Mas dentro de mim, tudo estava suspenso. Liguei para minha mãe, como sempre fazia quando o peito apertava. Ela não sabia de todos os detalhes, mas sempre teve aquele olhar de quem enxerga além das palavras. Você precisa lembrar quem você é, filha. E o que você merece. Aquela frase ecoou na minha cabeça por horas. Era isso que eu estava tentando lembrar, quem eu era antes de entrar naquele universo onde tudo parecia medido por status e aparência. Eu precisava me reconectar comigo mesma, antes de decidir qualquer coisa. Comecei a escrever num caderno velho que tinha guardado no armário. Escrevia tudo: o que sentia, o que temia, o que queria. Era uma forma de ouvir minha própria voz no meio do barulho de tantas opiniões. Percebi que o amor que sentia por ele era verdadeiro, mas também percebi que o medo de me perder naquele mundo era ainda maior. Será que, para ficar com ele, eu teria que abrir mão de partes de mim? Ou será que havia um caminho onde eu poderia ser inteira, e ainda assim, amada? Num domingo à tarde, ele apareceu na porta do meu apartamento. Olhos cansados, barba por fazer, mãos trêmulas. Posso entrar? Perguntou. Fiz que sim, e nos sentamos no sofá em silêncio. Ele começou a falar, devagar, como se tivesse ensaiado cada frase. Disse que me amava, mas que estava esgotado. Que a família dele não iria mudar, e que ele não sabia se conseguiria viver dividido entre dois mundos. Eu ouvi tudo, sem interromper. Cada palavra era um espelho das minhas próprias dúvidas. Quando ele terminou, eu apenas disse: eu também te amo. Mas o amor precisa de espaço para respirar. E agora, o nosso só tem paredes. Ele abaixou os olhos, e por um instante, achei que ele fosse chorar. Mas não chorou. Apenas assentiu, como quem entende, mesmo sem querer aceitar. Nos abraçamos por longos minutos, um abraço cheio de tudo: amor, dor, saudade antecipada. Não houve promessas, nem despedidas definitivas. Apenas um silêncio que dizia mais do que qualquer palavra. Naquela noite, deitada na cama, encarei o teto escuro por horas. Não sentia raiva, nem arrependimento. Sentia um tipo estranho de paz. Uma certeza silenciosa de que, às vezes, amar alguém também significa dar espaço para que cada um cresça no próprio tempo. E talvez, um dia, nossos caminhos se reencontrem. Ou talvez não. Mas naquele momento, tudo o que eu precisava era me reencontrar comigo mesma. O tempo passou mais devagar depois daquela conversa. Cada manhã parecia um lembrete de que algo tinha mudado, que um ciclo havia se encerrado, ou, pelo menos, havia sido interrompido. Voltei à rotina, ao trabalho, aos pequenos compromissos do dia a dia, mas havia um silêncio novo dentro de mim. Um vazio que nem a saudade explicava por completo. Era como se uma parte minha ainda estivesse esperando por algo que talvez nunca voltasse. E, ao mesmo tempo, outra parte começava a florescer em silêncio. Comecei a me cuidar mais, não por vaidade, mas por respeito a mim mesma. Voltei a caminhar no final da tarde, retomei um curso que havia abandonado e reencontrei amigas que não via há meses. Aos poucos, fui sentindo minha voz retornar, minha identidade se reafirmar. Não era fácil. Em muitos momentos, pensei em mandar uma mensagem, perguntar como ele estava. Mas sempre me detinha. Orgulho? Talvez. Mas, mais do que isso, medo de me perder de novo naquela incerteza. Um mês depois, nos encontramos por acaso.
Foi numa livraria pequena, uma tarde chuvosa. Eu estava folheando um livro qualquer quando ouvi minha voz ser chamada baixinho. Virei e lá estava ele, molhado da chuva, com aquele olhar que ainda me desarmava. Oi, disse, simples. Eu respondi com um sorriso curto, sem saber se era alegria ou desconforto o que eu sentia. Conversamos ali mesmo, entre prateleiras silenciosas, como dois velhos amigos tentando tocar um assunto proibido com cuidado. Ele contou que as coisas em casa continuavam tensas, que o pai não falava mais com ele desde o jantar. Disse que pensava em mim todos os dias, mas que queria me dar espaço. Perguntou como eu estava, e pela primeira vez, respondi com honestidade: estou tentando me encontrar de novo. Ele sorriu triste, como quem compreende, mas ainda guarda esperança. Antes de irmos embora, ele pegou minha mão, só por um segundo, e disse: você nunca deixou de ser parte de mim. Voltei para casa com o coração apertado. O reencontro mexeu com tudo que eu vinha tentando organizar. A saudade, o carinho, a vontade de tentar de novo, tudo veio à tona. Mas junto com isso, também veio a lembrança de como foi difícil me reerguer. Eu precisava ser honesta comigo. Amar alguém não podia significar abrir mão da minha paz. Ainda assim, aquela mão na minha por um breve instante reacendeu algo que eu achava que já tinha aceitado perder. Naquela noite, escrevi em meu caderno: entre o amor e o orgulho, existe o silêncio das escolhas difíceis. E era isso mesmo. Eu não precisava decidir tudo naquele momento. Talvez a vida se encarregasse de colocar cada coisa em seu lugar. Mas o que eu sabia, com toda certeza, era que, agora, se eu voltasse para ele, seria por decisão, e não por carência, medo ou pressão. E isso fazia toda a diferença. Algumas semanas depois daquele reencontro, recebi uma mensagem dele: posso te ver? É importante. O tom era diferente. Havia urgência, mas sem pressão. Respondi que sim, com o coração acelerado. Ele chegou pouco depois, com um olhar decidido que eu ainda não conhecia. Sentou-se à minha frente, respirou fundo e disse: conversei com minha família. Disse que não quero mais viver sob expectativas alheias. Que, se eles me amam, vão ter que respeitar minhas escolhas. Eu fiquei em silêncio, surpresa. Aquilo não era só por mim. Era por ele também. Contou que o pai tentou impor condições, ameaçou cortar vínculos, chegou até a falar em deserdar. Mas, pela primeira vez, ele não cedeu. Disse que, pela primeira vez, estava escolhendo por si mesmo. Sem rebeldia, sem raiva. Apenas com a firmeza de quem sabe o que quer. E eu quero você. Com tudo o que você é, sem que precise mudar nada. Eu ouvi tudo com os olhos marejados, tentando entender se aquilo era real. Mas era. Pela primeira vez, eu via nele não só o homem que me amava, mas alguém que havia se tornado inteiro por conta própria. Nos dias que se seguiram, não retomamos de imediato a relação. Decidimos caminhar devagar, com mais cuidado, mais verdade. Sem pressa de consertar o que foi partido, mas com vontade de construir algo novo, com base mais sólida. Começamos a nos ver mais, a conversar sobre tudo que ficou engasgado, a rir dos silêncios e dos mal-entendidos. Era diferente. Não éramos mais os mesmos. E justamente por isso, talvez agora estivéssemos prontos. O que ninguém esperava aconteceu numa tarde simples, num parque qualquer, debaixo de uma árvore. Ele me olhou nos olhos e disse: não importa onde a gente esteja, o que importa é que a gente esteja junto. Quer construir isso comigo, dia por dia? Eu disse que sim, sem medo. Não porque tudo estava resolvido, mas porque agora sabíamos como lidar com as dúvidas, com as diferenças, com o mundo lá fora. Juntos. Como dois adultos que aprenderam que amor, quando é verdadeiro, exige coragem. Aos poucos, até a família dele começou a ceder. A mãe me ligou um dia, me convidando para um almoço mais íntimo. O irmão me mandou uma mensagem dizendo que sentia minha falta. E, um dia, inesperadamente, o pai apareceu na porta do nosso apartamento. Não pediu desculpas, mas disse: se você faz meu filho feliz, é o suficiente para mim. Era o máximo que ele conseguia naquele momento. E eu aceitei. Às vezes, o amor vem disfarçado de silêncio, e o perdão, disfarçado de orgulho. Hoje, quando olho para trás, vejo uma história que começou cheia de medo, mas que floresceu em força. Não foi fácil. Teve dor, dúvidas, distância.
Mas teve também escolhas sinceras, encontros verdadeiros e um amor que aprendeu a respirar fora dos contos de fadas. E talvez, por isso mesmo, seja tão real. Porque o que ninguém esperava era que duas pessoas de mundos tão diferentes se encontrassem e escolhessem não se perder. Mesmo depois de tudo, eu sabia que haveria dias difíceis. A vida não se transforma de uma hora para outra só porque escolhemos o amor. Ainda havia olhares desconfiados, comentários sussurrados em jantares, e comparações veladas com outras mulheres mais adequadas. Mas agora, aquilo já não me feria como antes. Eu sabia o meu valor. E, principalmente, sabia que ele também sabia. Nossa relação não era mais uma prova para os outros, era um compromisso entre nós dois. Começamos a planejar uma vida simples, mas nossa. Nada de festas grandiosas ou aparências. Queríamos um lar com nossas cores, nossas manias, nossas escolhas. Ele aprendeu a viver com menos protocolos, e eu aprendi que às vezes o silêncio também pode ser um gesto de amor. Crescemos juntos. E é isso que ainda me emociona, perceber que o amor verdadeiro não nos pede para deixar de ser quem somos, mas nos ajuda a sermos ainda mais inteiros. Eu me tornei uma mulher mais forte depois de tudo. Não porque precisei enfrentar a rejeição, mas porque escolhi não me moldar para ser aceita. Escolhi permanecer. Escolhi amar sem me anular. E isso mudou tudo. As cicatrizes que carrego dessa história não me lembram da dor, mas da minha força. E cada vez que olho para ele, vejo alguém que também enfrentou seus próprios medos por amor. E que escolheu, dia após dia, continuar ao meu lado. Hoje, quando cruzo com mulheres que duvidam de si mesmas por não se encaixarem em algum padrão, eu sorrio e digo: você não precisa caber em lugar nenhum. O amor certo vai abrir espaço para você como você é. Porque, no fim das contas, o que ninguém esperava era que eu não apenas conquistasse o coração dele, mas que, no processo, também conquistasse o meu próprio.